Olá, tudo bem com você? Eu sou o Sandro JS. Para quem não sabe, eu tenho um projeto evangelístico que tem por nome Semeando a Boa Palavra. E nesse projeto, que também é um programa de rádio, eu apresento alguns quadros, entre eles o que você já conhece, que é a mensagem que edifica, que você sempre ouve aqui nas minhas postagens, e eu tenho certeza de que Deus tem falado ao seu coração. E atendendo a pedidos, eu estou trazendo alguns quadros que eu apresento lá na rádio. E entre eles, eu quero trazer para você hoje o quadro As Grandes Perguntas da Vida. Tá certo, gente? E muitos se perguntam, quem foi a mulher de Caim? Hoje, à luz da Bíblia, eu vou tentar te responder essas perguntas, tá certo, gente? Então, constantemente, dúvidas acerca da Bíblia são apresentadas e realmente existem narrativas que não são tão exaustivas. Por esse motivo, alguns questionamentos surgem baseados em conjecturas singelas de pessoas sinceras que almejam tão somente o devido esclarecimento dos seus dilemas. Na realidade, enquanto outros, por vez, visam ridicularizar por meio de especulações irônicas e asseverações infundadas, as quais, na realidade, são totalmente desprovidas do compromisso com a veracidade dos fatos, pois descartam imprudentemente os pormenores de todo formulando opiniões precipitadas. Olha, seja qual for o motivo de sua curiosidade, a Bíblia apresenta suas respostas que respaldam sua suprema autoridade e credibilidade. Basta conferir, na realidade. O relato bíblico nos informa que, após a criação do gênero humano, Deus abençoou Adão e Eva e lhes ordenou: sedes fecundos, multiplicai-vos e enchei toda a terra, conforme está em Gênesis capítulo 1 e o verso 27. Posteriormente, encontramos nas Escrituras a menção de que o casal, além de gerar Caim e Abel e Sete, tiveram outros filhos e filhas, como está no livro de Gênesis 5 e verso 4. Cumprindo a ordem que lhes eram devida, evidentemente todos os habitantes da terra são descendentes do nosso ancestral Adão, conforme está escrito lá em Atos capítulo 17, verso 26, a parte A, que diz: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra. Fato que anula completamente a imatura cogitação, na realidade, a imatura cogitação da existência de outros povos na terra que não seja descendente de Adão, pois a Bíblia assegura-nos veementemente que Eva foi a mãe de toda a raça humana, conforme está escrito em Gênesis capítulo 13, verso 30. Diz o seguinte: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Olha, convém salientar que Adão viveu, na realidade, o suficiente para poder gerar inúmeros filhos. Olha o que diz Gênesis 5 e 5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. A Bíblia nos informa que no início da humanidade, a expectativa de vida era de aproximadamente 900 anos. No decorrer dos tempos, sofremos duas alterações e os anos de vida foram reduzidos para 120, como está em Gênesis capítulo 6, verso 3, e para 70 e 80, como está no Salmo 90 e o verso 10. Consideremos que os fatores climáticos e dietéticos, juntamente com as favoráveis condições ambientais da época, proporcionavam uma qualidade de vida superior, tornando, na realidade, completamente possível uma longevidade saudável, isenta de inúmeras doenças comuns nos tempos ordienos. Acreditamos, por meio das narrativas bíblicas, que tanto Abel quanto Caim eram adultos devido às responsabilidades profissionais que ambos exerciam no campo, como está em Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 8. Provavelmente tem inúmeros irmãos, fato que justifica o medo de Caim de uma possível vingança dos demais habitantes da terra por ter matado seu irmão Abel. Leia com atenção Gênesis capítulo 4, verso 14. E na realidade, a suposta mulher a qual Caim encontrou e se casou, como está em Gênesis 4, 17, é descendente do seu pai Adão, e provavelmente era sua irmã, sobrinha ou sobrinha neta. O relacionamento entre familiares no livro de Gênesis era bastante comum naquela época. Além da família de Adão, houve na família de Noé, após o dilúvio, na de Abraão, o pai da fé, que casou-se com sua irmã, conforme está em que casou-se com sua meia-irmã, conforme está em Gênesis capítulo 20 e o verso 12.
e as filhas de Ló, que coabitaram e conceberam do próprio pai, como está em Gênesis capítulo 19, verso 30 a 38. Não é assustador? Mas se você analisar, contudo, tal prática foi posteriormente advertida. Leia com atenção Levítico capítulo 18, verso 6, que diz: nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. O incesto, embora tenha sido necessário e permitido no início da história da humanidade, para a continuidade da raça humana, com o tempo, tornou-se algo repugnante e imoral em toda a cultura, sujeita a inúmeras anormalidades, devido ao acúmulo de deformidade genética carregada pelos parentes consanguíneos em seus códigos genéticos. Todavia, tais anomalias congênitas não ameaçavam as primeiras famílias da Terra, que gozavam de uma saúde plena e abundante. Portanto, convém ressaltar que, em suma, toda a população humana é descendente do notável casal Adão e Eva. Olha, tal tese é cientificamente possível e comprovada por meio da biogênese, que é a lei biológica que afirma que vida provém somente de vida e que cada ser vivo descende do outro semelhante a ele. E da filosofia, da fisiologia, que confirma a unidade ontogênica, isto é, de que todos os homens procedem de uma mesma espécie, e a unidade filogenética, ou seja, de que todos os homens procedem de um mesmo casal. De fato, a Bíblia não menciona o nome da mulher de Caim, como diversos outros nomes também não são citados. Entretanto, vale salientar que quando a Bíblia expressa que Caim conheceu a sua mulher na narrativa de Gênesis capítulo 4 e o verso 17, o sentido original é coabitou e não a conheceu. Coabitar significa relações íntimas. Portanto, a ideia de que a mulher de Caim era uma nômade, desconhecida ou bárbara, indigente, que ele encontrou em suas peregrinações. Conforme se especula, na realidade, é completamente infundada, pois é evidente que ambos já se conheciam por meio de laços fraternais. Concluímos que a narrativa das Escrituras Sagradas, na realidade, elimina as discrepâncias incautas e elucidam a obscuridade enigmática, apresentando fortes evidências que exigem um sincero e autêntico veredito. A Bíblia tem razão. Portanto, eu quero dizer para você que esse quadro é para desvendar para você algumas indagações que talvez você tenha dúvida. Aprove a Deus que eu tenha trazido para você um esclarecimento sucinto. Nesse quadro, as grandes perguntas da vida, irei trazer assuntos que são de suma importância, que muitas dúvidas geram na minha e na tua cabeça, no meu e no teu inconsciente. Espero que você esteja sendo abençoado com essa resposta e que Deus te dê a oportunidade de você ouvir mais e mais a palavra de Deus. Se você gostou dessa mensagem, você quer passar ela adiante, compartilha, comenta, curte. Porque agindo assim, Deus é na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe e até uma próxima mensagem, se assim Deus nos permitir.